Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Desejamos a todos votos muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos começar o Evangelho em família, em nossa casa, no nosso lar. Como habitualmente, devemos colocar sobre a mesa a água, os copos em número suficiente para todos os participantes e vamos harmonizar o nosso ambiente, as nossas mentes, para que a azáfama do dia a dia e os problemas do cotidiano sejam agora colocados de lado e nós possamos concentrar-nos para nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus. Para isso, vamos escutar uma canção. Página 35. Tal é a lei. Causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que teima prosseguir, a errar sem parar. Gritamos que resolve evoluir, quando não vai sofrer até mudar. Na guerra onde o ódio imperar, meu Senhor Salvador fará governar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Na terra os homens vêm colher, escutar, aprender os frutos da forma de viver. Uns os bons, uns os maus, tal é a lei. Agradecemos a Deus e a Jesus, nosso mestre amigo, nosso modelo, nosso guia, por mais esta oportunidade. Rogamos a Deus para que ilumine todos os encarnados e desencarnados que irão participar neste culto do Evangelho do Lar. Que os nossos amigos do plano espiritual superior possam nos acompanhar e instruir neste estudo. E que as vibrações de Jesus, nosso Mestre, possam ser sentidas por todos quantos estamos a participar neste Evangelho do Lar. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim para destruir a lei, a nova era. Deus é único, e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o dar a conhecer, não só aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus serviu para fazer a sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes
desse povo não estavam preparadas para abrir os olhos e fazer cair o véu que escondia os homens à divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe do mais pura moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não teria sido então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixavam de ser como o frontispício brilhante, como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela tinha de percorrer. A moral ensinada por Moisés estava apropriada ao estado da evolução na qual se encontravam os povos que ela chamava a regenerar. E esses povos, meio selvagens no que diz respeito ao aperfeiçoamento das suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de um outro modo, sem ser por holocaustos, nem que devesse perdoar a um inimigo. A sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo no que diz respeito às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como oferecia a religião hebraica. Foi assim que os holocaustos falavam nos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava aos seus espíritos. O Cristo foi o criador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores àqueles que habitam hoje. É a lei do progresso, à qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Os tempos são chegados em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota que as ideias da liberdade percorreram e que foram as suas precursoras. Mas não se deve acreditar que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas precisarão, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de chamar a atenção das massas. Uma vez a atenção fixada, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se agarrarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta para a felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espírito a terminará. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luís, a mensagem de hoje intitula-se Desejos. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo, no terreno do espírito, é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha.
O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Com o Espiritismo, nós estamos a compreender a nossa dimensão, como é evidente, aquela programação superior que é preparada para que o homem, neste mundo Terra, possa evoluir. Percebemos, pelas instruções dos Espíritos, que tem havido ao longo dos tempos da história revelações divinas para que o homem consiga entender melhor quais são os seus deveres, as suas obrigações perante aquilo que são as orientações de Deus, que é o Pai. Ele enviou no seu tempo, como diz o texto, Moisés, trazendo os 10 mandamentos, que era a essência, que era a gênese dos primeiros ensinamentos necessários àquele povo hebreu, aquele povo ainda atrasado, mas com princípios que eram precisos perceber através daquele homem extraordinário que foi o profeta Moisés, com a sua mão, com a sua orientação, colocando aqueles 10 princípios naquele povo, tinha possibilidades de ir catequizando, de ir doutrinando, de ir ajudando aqueles homens e mulheres rudes a pensarem de uma forma diferente o entendimento da vida. Mais tarde tivemos connosco o mestre dos mestres, Jesus, que, como diz o início da mensagem que lemos e do capítulo que estamos a analisar, não veio destruir a lei, mas completá-la. De facto, os seus princípios, os seus exemplos, os seus ensinamentos, todos eles completam aqueles 10 mandamentos de Moisés. Ele soube detalhar com grande pormenor, pelos seus exemplos, pelo aquilo que ele fazia, que ele demonstrava, aquilo que eram as bases principais para que o homem se pudesse emancipar e cada vez mais pudesse catapultar-se para aquilo que é o destino a que todos estamos subordinados. Somos espíritos e temporariamente num corpo a aprendermos, para levantarmos a nossa cabeça, a nossa inteligência, para aquilo que são as nossas obrigações, os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de nos realizarmos, estando em conjunto com todos os irmãos que à nossa volta também pretendem a entreajuda. E ele vem-nos trazer essas leis. E o Espiritismo, como diz a parte final da mensagem que lemos, vem completá-la, vem terminar a primeira, a segunda com Jesus, com os seus detalhes, com os seus pormenores, com as suas frases simples, curtas, mas com um sentido espiritual muito profundo. O Espiritismo está aí para nós podermos, olhando para ele, lendo, observando e pondo em prática, percebermos que as leis de Deus estão connosco, porque temos agora os elementos capazes e suficientes para nos podermos catapultar para os mundos sublimes, se for essa a nossa dedicação, o nosso entusiasmo, a nossa forma de ser e de pensar. Que Jesus e os bons amigos e os espíritos bons continuem a alimentar o nosso trajeto aqui na Terra. Este texto que nós escutamos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo insere-se nas instruções dos Espíritos e tem como tema a nova era. A nova era é aquela que nós aguardamos para o nosso planeta e que, com o advento do Espiritismo, começou a ser, de alguma forma, trabalhada. Ou seja, foi o Espiritismo que iniciou esta fase de transição que irá levar o nosso planeta, a nossa Terra, de mundo de expiação e provas,
para o mundo de regeneração, que será então essa era nova, ou nova era. E como nós sabemos, os mundos estão sujeitos à lei do progresso, assim como tudo aquilo que foi criado por Deus, porque a lei do progresso é uma lei divina. Então, não somos só nós, os espíritos, que temos que evoluir, que temos que progredir. Os mundos também vão progredindo. E aquilo que nós notamos neste texto é que há uma progressão desde o tempo de Moisés até à atualidade. Esse progresso que é trazido por este espírito tem a ver com as questões morais, ou seja, com o nosso entendimento sobre a vida espiritual, sobre aquilo que deve ser as leis divinas que nos ajudarão, de alguma forma, a evoluir, a progredir moralmente. E nós vemos que naquele tempo de Moisés, ainda a maioria dos espíritos estaria numa fase da caminhada mais atrasada, sem tanto entendimento sobre a vida espiritual, ainda sem grande desenvolvimento intelectual, e, portanto, foram necessárias não só aqueles mandamentos que é um código moral para a humanidade, que ainda é necessário em muitas zonas do nosso planeta. Nós encontramos ainda leis baseadas naquilo que eram as interpretações que se faziam dos textos que os profetas, de alguma forma, receberam do mundo espiritual. E então nós vemos que Moisés recebe esses 10 mandamentos e, ao mesmo tempo, cria ele próprio uma lei civil para educar aquele povo ainda muito rude. Essa lei civil ainda se aplicava à pena de morte. Nós hoje também constatamos em algumas zonas do nosso planeta, em determinadas culturas, em determinadas religiões, que ainda existe essa pena de morte, que ainda existem leis civis severas e muitas das vezes a aplicação dessas leis civis ligadas a estas questões religiosas. Depois veio Jesus. Jesus veio para não destruir a lei. Ele veio para trazer um novo ponto de vista sobre aquilo que Moisés havia recebido. E veio mostrar-nos que é através do amor, que é através da fraternidade, que é através do perdão, da humildade, que nós devemos construir a nossa vida, que nós devemos ter em atenção esses sentimentos, essas virtudes que nos ajudarão a derrotar aquilo que ainda temos, que é o nosso egoísmo, o nosso orgulho e todas as outras imperfeições que surgem desses grandes defeitos que ainda temos. E muitos, ao receberem aquela mensagem de consolo que Jesus vinha trazer, mudaram a sua vida, transformaram a sua vida para melhor e progrediram, avançaram em moralidade. Mas muitos outros não quiseram saber, como ainda hoje muitos há que não querem saber daquilo que Jesus ensinou e aquilo que é importante para a nossa caminhada evolutiva em termos espirituais. Por isso, ainda ser necessário todas as religiões que aí existem no mundo para que nós possamos encontrar um propósito, encontrar algo que nos ajude a vivenciar essa ligação com a espiritualidade, com Deus. E o Espiritismo veio, como Jesus havia prometido, no tempo próprio, lembrar os seus ensinamentos, esclarecer aquilo que ele não pôde esclarecer na sua época, porque apesar de já se ter avançado um pouco em termos intelectuais, ainda não tínhamos a inteligência suficiente para compreender as verdades do mundo espiritual. Era preciso que a ciência
fizesse o seu trabalho, que nós desenvolvêssemos o nosso raciocínio e que agora, nestes tempos que vivemos, pudéssemos receber novamente os ensinamentos de Jesus com uma explicação racional e lógica, que é o papel, a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é cristianizar a humanidade, voltar a conduzir a humanidade para Jesus, aquela que se afastou, e conduzir a que nunca seguiu aquilo que foram os ensinamentos do Mestre. Então, na segunda leitura, quando nós observamos aquele texto sobre os desejos, ele fala de alguma forma, implicitamente, neste processo evolutivo. Ou seja, aquilo que é a nossa vontade, aquilo que é o resultado das nossas crenças, que são, obviamente, fruto dos nossos desejos, daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós buscamos, assim vai ser o nosso amanhã. Ou seja, todas as ações que nós vamos realizando no presente, vamos encontrar amanhã. Como hoje estamos a receber aquilo que desejamos ontem, que fizemos ontem. Então, nós percebemos que na humanidade, encarnada e desencarnada, há muitos espíritos em diferentes níveis evolutivos. E, portanto, a Terra ainda é um mundo de expiação e provas, porque a maioria desses espíritos ainda vivencia mais a matéria do que o espírito. Ainda tem uma predominância maior do mal sobre o bem. Mas esses tempos vão terminar. A nova era vai chegar e aqueles que vão possuir a terra vão ser os mansos e os pacíficos, como Jesus havia prometido. Vão ser aqueles que vão vivenciar mais as questões do espírito do que as questões da matéria. E se vão dedicar mais ao bem do que ao mal. Então que nós desejemos fazer o bem sempre em nossas vidas. Que todas as oportunidades que tivermos de praticar o bem, que a gente o pratique, seguindo a máxima de Jesus, que é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós. É isto que o Espiritismo vai novamente lembrar e trazer a todos, para que todos possamos modificar-nos, melhorar-nos e sermos dignos de podermos continuar a nossa evolução neste planeta que nos acolhe. Nós agradecemos, Senhor, mais esta oportunidade de estarmos em Teu nome, reunidos nos nossos lares, ouvindo os Teus ensinamentos. E queremos Te pedir nesta noite, Senhor, que nos ajudes a interiorizar esses ensinamentos, que nos ajudes a tê-los sempre presentes na nossa mente, no nosso coração, para que consigamos, com a vontade, com a fé, com o esforço, porque tem que ser um esforço diário, Senhor, conseguirmos colocá-lo nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, pois não pode ser de forma alguma conseguirmos mudar se não nos religarmos o máximo que podemos, não só um dia por semana, ou só uma vez ou duas, não, no nosso dia-a-dia, orar, agradecer, louvar, pedir ajuda para nós, mas para todos, porque todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Não importa, Senhor Jesus, a religião que cada um tem, ou se até não tem nenhuma, isso não é importante. O mais importante é nós sabermos e termos a certeza que somos Teus filhos, Deus de amor e bondade, e que queremos, como irmãos que somos, amarmos-nos uns aos outros, sem críticas, sem reparos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a aceitar-nos, por mais diferenças que tenhamos, a aceitar-nos, a haver o respeito, a haver esse amor fraterno
e darmos sempre as mãos, unidos, para que possamos ajudar todos aqueles que estiverem ao nosso alcance, que se encontrarmos no nosso caminho, nos nossos lares, nos nossos vizinhos, no trabalho, onde quer que estejam. E, se não pudermos de outra forma, que saibamos escutar, que saibamos dar uma palavra amiga, que saibamos dar um abraço. Às vezes, se não tivermos palavra, que demos um abraço sincero, com todo o amor, que sejamos capazes para atenuar o sofrimento, a dor dos nossos irmãos, Senhor. Te pedimos ajuda para todos e que o mais difícil, de facto, é amar para conseguirmos fazer aos outros sempre o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ajuda-nos a todos, Senhor Jesus, e leva na nossa prece as nossas vibrações de amor nesta noite para todos aqueles que sofrem no planeta Terra, de les a les, para que os teus mensageiros, Senhor, em teu nome, possam socorrer, possam aliviar, possam transmitir a esperança, possam, Senhor, ajudá-los a não entrarem no desespero, a não entrarem em depressões, em revoltas, Senhor, mas que eles possam encontrar de alguma forma no caminho e terem mais paciência, mais resignação, mais resiliência a todos nós, para aceitarmos tudo o que Deus nos manda, porque se Deus nos manda é porque é justo e porque é o melhor para nós, como os seus filhos que somos, e que temos a Ti, Jesus, que nunca o esqueçamos, que nunca nos faltas, e principalmente nos momentos difíceis que cada um de nós tiver que passar, é nesses momentos que estás mais próximos de nós. Então que não percamos a fé, que não nos deixemos entrar no desespero e que saibamos aguardar com paciência, com confiança, com essa fé como aos antigos cristãos. Senhor, ajuda a todos e abençoa a todos e envolve a todos hoje e sempre na tua paz. Página 26, Caminho Novo. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas, pelas muitas vidas de teu coração. Não te desesperes neste mundo velho. Lê o Evangelho e a consolação lá encontrarás tanta dor sentida por quem deu guarida à reparação. Toma a tua cruz, vem vencer a morte, encontrar o norte com o nosso Jesus. Meu irmão da dor, que perdeste a fé e andas em maré de vil perdição. Não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação
sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor, à luz do Senhor, à luz do Senhor. Estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho no Lar. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga aqui presente fluidificou para todos nós. Vamos continuar aproveitando estes momentos de harmonia, de serenidade, para, em família, convivermos ou tratarmos de assuntos que sejam necessários. Lembramos que os textos que nós selecionamos para o nosso Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, portanto, se quiserem recebê-los e ter acesso a eles previamente, devem fazer uma assinatura do jornal. Podem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações necessárias para se tornarem assinantes do jornal. Nós vamos despedir-nos de todos, lembrando que amanhã estaremos de volta com mais uma palestra online e na sexta-feira da nossa associação às 20h30 com novamente uma palestra doutrinária. Não percam já de seguida mais um momento de poesia do Evangelho segundo o Espiritismo em poesia. Então, despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe. Relembram os instrutores do mundo espiritual que Deus mandou reveladores com missão especial. Moisés, um seu enviado, deu o Pai a conhecer, como Deus único e incriado a quem se deve obedecer. Um espírito israelita com grande conhecimento na sua mensagem dita, acertado ensinamento. O povo hebreu foi instrumento com Moisés e os profetas para dar conhecimento de ideias justas e retas. Os mandamentos de Deus, por Moisés recebidos, embora vindos dos céus, foram pouco entendidos. Porém, os 10 mandamentos, esses divinos preceitos, serão sempre ensinamentos para fazer homens perfeitos. Contém o embrião da melhor moral cristã. Em qualquer era ou nação, florescem na almação. O povo a regenerar por Moisés e os mandamentos não sabia adorar sem velhos procedimentos. Crianças no entendimento sobre a vida imortal, holocausto era procedimento perfeitamente natural. Também, ofensas perdoar era ato impensável, mas o mundo ia mudar
com o Rabi amorável. Jesus Cristo iniciou a moral mais sublime e os povos aproximou pelo perdão que redime. Há de transformar-se a terra, os bons a possuirão, sem desamor e sem guerra reinará a grande união. Chegado o Consolador, que é a alavanca divina, a verdade do Cristo Senhor transparece cristalina. Moisés o caminho abriu, Jesus deu continuação, o Espiritismo concluiu a obra que é salvação.